Tá doendo, viu? Tá doendo. Tô sofrendo, que ela não tá me atendendo. Eu vou jogar aí na parede. Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? É sempre um prazer, uma alegria, uma satisfação. Aqui o rapaz do rostinho lindo, maravilhosamente. Aula show de geografia hoje, junto com sustentabilidade. Aí por isso já estou ali com o nosso parceiro de aula, nosso amigão. Olha ali, corta lá, Bilipô. Tchau! Bom dia, 7º ano, tudo bem com vocês? Boa segunda-feira, professor Armando Pérez, chegando mais uma vez para a gente conversar, fazer essa conversinha entre sustentabilidade e geografia. Até já já. Vamos embora com o nosso queridíssimo professor amado Armando Pérez, aqui o Gilson Soares. E vamos junto na nossa aula de hoje, temas maravilhosos. Quase que eu joguei, viu, 7º ano? Quase, temas maravilhosos, né? A dicção é ótima, é perfeita, mas aí vem o recadinho para você na sua tela. Porque, ó, vê só, eu não vou precisar nem citar. Pelo movimento, o Bilipô já vai sacar, ó, pelo movimento, só pelo movimento, ó. Os QR Codes que chegam na sua tela para você posicionar a câmera do seu celular, lhe jogar para a loja de aplicativos e aí você baixar o Educa Recife, interagir com nossas aulas. Vocês aí que estão nos assistindo pela tela da TV Nova Nordeste ao 22.4. E também nós temos o nosso canal do YouTube para você pesquisar lá o Educa Recife tudo junto. Se inscreve no nosso canal, deixa o like. Na aba lá, playlist, e você vai encontrar o 7º ano, encontrar todas as nossas aulas para você assistir, deixar seu comentário, dúvidas, estamos sempre aqui acompanhando. O tema da aula, Bilipô vai jogar aí na sua tela. Nós estamos aqui, ó com quem nós estamos aqui, ó, Kezinha, linda, maravilhosa, na interpretação de Libras. Ai, Bilipô! A galera do Braille ali fora. E vamos juntos, hein? Chegando aqui na sua tela, ó. Reparem essas imagens, ó. Observe aí essas imagens, 7º ano, o que será que está sendo retratado aí nessas imagens? De um lado nós temos ali uma pequena passagem por cima de um corpo hídrico bastante poluído ou contaminado. Vocês sabem qual é essa diferença? Do outro lado ali uma garrafa PET, plástica, também descartada inadequadamente. E aí, 7º ano, o que será que essas imagens estão representando, né? São locais que estão aí contendo o quê? Marca de degradação ambiental promovido pelo ser humano, né? De um lado ali, toda aquela questão do esgotamento, né? Repara lá atrás, ó, o esgoto saindo, contaminando aqui o corpo hídrico, do outro lado a garrafinha. E aí, por isso que vem a pergunta para vocês agora, né? Qual a diferença entre poluição e contaminação? Vamos juntos, 7º ano, entender aqui qual é a diferença de poluição e contaminação. Olha só, a poluição é qualquer fator que altera o aspecto do sistema original, seja água, ar, solo, deixando visualmente afetado, sujo, feio. Então, se você, por exemplo, esteja aí, Bilipô, naquele dia, né? Você amanhece o dia, esse dia aqui está muito parado. Aí você vai ver aquelas imagens lindas, né, de um campo verde, aquele rio maravilhoso passando. Mas aí você sai dali. É quando volta, pouco tempo depois, que você vai ver de novo aquela mesma paisagem. Eita, aí tá cheio de fiação, passando por ali redes elétricas. Aí tá o rio com aquela carga cheia de plástico, aquelas cascas de banana. Então, ou seja, aquele ambiente, ele foi poluído. Visualmente, nós temos ali já uma carga de poluição naquele espaço. Mas aí, como é que vai se caracterizar a contaminação? Lê comigo lá, ó. Já a contaminação é quando tem fatores patogênicos ou químicos que alteram essas características. E você, professor, quer fatores patogênicos? Nós vamos ter lá o que? Aqueles organismos que vai estar atuando ali naquele ambiente, naquela área, promovendo, causando doenças.
bactérias, fungos, protozoários, vírus, trazendo toda essa questão das doenças para nós, seres humanos. Então, já sabe agora a diferença, né, de poluição e contaminação. Vamos ver um exemplo? Olha o exemplo na tela para ficar claro. Ó. Então, a água do rio pode estar poluída por sólidos em suspensão, suja, barrenta e pode não estar contaminada. Estará contaminada se tiver algum micro-organismo patogênico, bactérias, por exemplo, ou ainda algum contaminante químico como o mercúrio. Tá vendo só, sétimo ano, como é fácil essa diferença? Mas aqui, ó, os principais tipos de poluição que nós temos no nosso cotidiano. Nós vamos ter aqui, ó, a poluição atmosférica, do solo, hídrica, sonora, visual, térmica. Nós temos aqui os principais tipos de poluição e vamos entender aqui cada um passo a passo. Mas primeiro, ó, os fatores causadores. Ó. Olha os principais aqui, ó, o desenvolvimento da indústria, toda aquela questão que vem lá desde as revoluções industriais e o crescimento da população humana. Se existem duas pessoas aqui em um local, essas pessoas vão estar gerando uma quantidade de resíduos sólidos. Se a gente substitui essas duas pessoas, ou então acrescenta mais 8, 9, aumentando esse contingente populacional, esses resíduos sólidos vão ser bem maiores gerados por esse conjunto. Beleza, pessoal? Olha aqui um vídeo. Olha aí, ó. Então, o ser humano, você repara que começou uma coisa bem mais arcaica, bem mais rudimentar, mas ao longo dos anos ele foi alterando a natureza até chegar em um quadro atual e nós temos que ter essa consciência em estar se relacionando bem com o meio ambiente, com a natureza. Olha aqui, ó, as principais ações antrópicas que chegam na sua tela: atividade industrial, agricultura, pecuária, mineração, queima de combustíveis fósseis. Quando a gente passa a tela aqui, nós vamos ter ali, ó, a distribuição aproximada dos principais poluentes do ar. Vocês reparam ali que o monóxido de carbono, que tem a fórmula lá, o CO, ele é o maior responsável por essa distribuição de poluentes, ó, equivalente ali a 66%. E aí vocês vão ver o que é que vai causar esse monóxido daqui a pouco, né? Aqui nós temos, ó, algumas principais efeitos, né, que vai sofrer o ser humano, né? Toda aquela questão também da inversão térmica, né? Quando a gente tem aquele bloqueio natural do ar quente com ar frio, simultaneamente se trocando. Aí nós temos ali o que? O acúmulo de poluentes no ar das cidades, doenças respiratórias, bronquite, asma, enfisema pulmonar, irritações nas mucosas, mas o CO ele chega nessa questão aqui, ó, do efeito estufa. Repare lá que nós vamos ter ele tanto natural, fazendo essa camada de proteção da Terra natural contra os raios, né, que chamam de raios ultravioletas, que vem lá do Sol. Mas aí quando a gente tem, ó, o aumento dessa camada através dos gases, ó, olha ali, ó,
como fica mais preso, mais retido, quando a gente tem aquele reflexo da radiação solar, fica deixando a Terra bem mais aquecida do que o processo natural. Beleza, 7º ano, aí nós temos aqui os exemplos, né? De efeito estufa, né? O mais claro, o mais comum, né, que a pessoa sempre fala, o derretimento das geleiras, né? O aumento das águas do oceano, né? É uma marca aí que nas alterações climáticas promovidas por esse fenômeno. Olha aqui a poluição sonora, hein? Bastante comum no grande centro urbano, aquelas buzina de carro, sirene, né? Da ambulância, da polícia. E o que é que vai promover, Billy Paul? A poluição sonora, ó, provoca ansiedade, déficit de atenção. Construção civil também, Construção professor. civil Construção também, civil né? é cruel, aquele bate-estaca no juízo da pessoa o dia todinho. Pá! É tenso. Perda de memória, pois é, distúrbio de sono, eita, dor de cabeça, isso aí é frequente, viu? E também a dificuldade maior para dormir, a questão da insônia. A poluição hídrica, né? A gente vai ter toda essa carga em cima dos corpos hídricos, Rio Capibaribe aqui que corta a nossa cidade, você vê aí vários exemplos dessa poluição em cima do corpo hídrico. A visual, ó, temos até uma lei, professor, aprovada lá em 2014, a Lei Municipal 14.984, que prevê que empresas públicas e privadas que operam com fiação elétrica ou de telecomunicações são obrigadas a embutir no subsolo todo cabeamento ora existente. A imagem ali ao lado, como fica uma poluição visual clara, né? Você vê que a imagem fica perigoso, bastante, né? bastante perigosa. Essa semana pegou fogo. Diga. Aí, aqui do lado. Foi? Aqui do lado, foi. Pegou fogo na fiação do poste. Complicado, É, tava a é galera um caos. ajeitando ali. E aí, ó, mas mesmo tendo essa lei, olha só na tela, ó, mesmo possuindo a lei, professor, os projetos de fiações embutidas ainda é um desafio na nossa cidade. Então é comum a gente ver aqui, né, no grande centro urbano que é a nossa cidade, a fiação, o professor já disse aí que pegou fogo ali. Realmente eu vi os rapazes chegando para dar um jeito ali. É um caso sério. Aí a poluição do solo, né, que pode acontecer no setor agrícola, toda aquela questão lá dos agrotóxicos, do outro lado ali você vê também um descarte inadequado, né? Pode ser ali um óleo, né? Do combustível que é muito utilizado, né? Pelo o maquinário pesado. Pode acontecer também na área urbana, né? Quando a gente vai descartando esses resíduos sólidos de uma forma inadequada, e também pode ser promovido pela questão de uma atividade mineradora, dessa extração dos recursos naturais. Mas aí a gente está falando poluição, aquela coisa toda, contaminação de solo, papapá. Vamos falar então de sustentabilidade? Vamos embora, professor Armando? Simbora, meu querido. Vê só, pessoal, a gente vai retomar aqui nossos estudos, né? Dando continuidade àquele trabalho, àquela reflexão de olhar, não é, alguns biomas pela população tradicional que ali vive. Então a gente já falou aqui de quilombola, né? E agora a gente vai continuar falando da nossa caatinga, porém por outro ângulo, porém por outra população, né? Então, que população é essa? Chega a imagem aí para vocês olharem direitinho. A gente vai ter uma pintura aí, né? A pintura, ela está intitulada da seguinte maneira: Dança dos Tarairiu. Olhe sobre a tela de Albert Eckhout, Capitania de Pernambuco, século 17. Então, essa pintura, né, essa tela, foi feita por um dos primeiros, por aquela primeira população europeia, né, que veio para cá. E esses índios aí são os índios também conhecidos como os Tabajara, que ocupavam aqui a área onde a gente vive atualmente, né? Então, você vê uma comemoração, uma dança, enfim, algum rito deles, né, que foi retratado aí pelos europeus para ficar como registro, né? Lembrando que naquela época não existia a velha rede social, você não tinha o feed para deixar lá suas fotos registradas, né, professor? Então, alguém tinha que vir com a técnica para poder pintar isso aí, retratar essas populações, né? Então, a gente vai falar dos povos indígenas, né? Lembrando que a gente
Na semana que vem já tem aí o dia 19/4, né, que é o dia dos povos indígenas, né, e também é o dia da terra na mesma semana. Então, pegando um gancho aí do que Gilson estava falando, né, sobre os recursos, sobre sustentabilidade, né, aquele videozinho que a gente acabou de ver, né, a gente vai lembrar que no dia 22 de abril, né, na mesma semana tem o dia do índio, 19, terça-feira, e na sexta-feira, 22, dia da terra. Beleza, pessoal? Então, a gente falar sobre essa sustentabilidade é bem interessante. Então, ó, povos indígenas do Nordeste é o nosso tema. E a gente tem, né, na Constituição Brasileira de 1988, um artigo que vai garantir aos povos indígenas, né, um reconhecimento como cidadãos brasileiros, né, como cultura a ser respeitada. Então, olha aqui comigo, acompanha a leitura. É o artigo 231, tá? São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens, tá? Então, ó, isso aí foi a partir da Constituição Federal, tá escrito aí CF, 1988. E antes disso, professor, o indígena não era reconhecido? Bem, antes disso ainda existia uma visão de que os povos indígenas precisavam ser tutelados pelo Estado. Né? O que é tutelado? Que Estado é esse? É o Estado de Pernambuco? Não. Tutelados pelo Estado é justamente pelo governo federal brasileiro. Então, quem pensava sobre isso era o governo federal brasileiro e, através de pesquisas científicas, né, de vários cientistas, antropólogos, sociólogos, né, e outros cientistas sociais, que vão ali entrar em contato, estudar, perceber, né, vai se trazer essa visão na Constituição de 88. Por isso, né, isso é um dos motivos dessa Constituição ser chamada de Constituição Cidadã, né, porque ela vai olhar para as diferentes desigualdades que a gente tem no Brasil e dotar de direitos. Isso é uma Constituição que vale muito a pena ser conhecida. Aqui no Brasil, aqui no Nordeste, perdão, a gente tem cerca de 60 povos indígenas, 60 etnias que se identificam, tá, aqui no Nordeste brasileiro. A gente vai se aprofundar um pouco sobre algumas delas. Então, só para citar a vocês, nós temos aí, ó, nós temos em Pernambuco, né, o estado em que vai ter, aqui no Nordeste, a maior porcentagem de população reconhecida como indígena, né? Então, 0,6% da população de Pernambuco se considera, né, se identifica como de algum povo, de alguma etnia indígena. No Maranhão, 0,5%, ou seja, 0,5% da população. O município, né, de Pernambuco, né, o município do Nordeste, perdão, que tem a maior percentual, né, a maior quantidade de população indígena é justamente o município de Pesqueira, né, Pesqueira que está localizada aí no agreste pernambucano. Então, veja só, a gente vai ter algumas etnias de destaque aqui, depois a gente vai se aprofundar um pouco na etnia, nessa cidade, nesse mistério aí de Pesqueira, quem é que está lá, tá? Então, a gente tem os Potiguara, né, então quem nasce no Rio Grande do Norte é o quê? Potiguara, né, Potiguara vem da etnia indígena de lá, né? A maior parte da etnia indígena de lá, que tem 20.554 pessoas. Os Pataxó, com 13 mil, e os Xucuru, com 12 mil. Né? Os Xucuru são justamente a etnia que vai estar lá em Pesqueira. Então eu trouxe aqui outros povos indígenas daqui de Pernambuco. Vocês conseguem observar aí na esquerda, nós temos os povos, né? O povo Pancararu, né? O Pancará também se identifica. E do lado direito os povos Trucá, né? E de Cabrobó. São duas populações que estão em área, né, do sertão. Então eu queria destacar aí que essa fibra, né, da população à esquerda, né, para dançar sua toré, né, que é um ritual, além de uma dança, né, de uma brincadeira, de um folguedo, também é parte de um ritual religioso. Então veja, essa fibra aí, ó, é a fibra de uma planta chamada gravatá ou caroá, também reconhecida que no idioma indígena é planta que fura. Então eles conseguem aí secar a planta
e transformar ela nessa indumentária aí para fazer sua toré. Então vejam só como esses povos eles vão identificar ao redor, né, do seu habitat. A gente olha, já falou sobre isso aqui, olha-se para a caatinga e vê, isso é tudo seco, não tem vida aí, né? Então como esses povos eles conseguem ressignificar, né, e reutilizar isso aí dentro dos seus costumes, das suas tradições, né? Então por isso que é importante a gente reconhecer, a gente trazer ao conhecimento isso aí. Continuando, a gente vai falar mais diretamente dos povos chucuru, né, que são conhecidos aqui como chucuru do Ororubá. Então, vê só, eles estão localizados aí entre o município de Pesqueira, Pernambuco, e de Poção, também Pernambuco. Poção, por sinal, é onde nasce, né, o rio Capibaribe, no município de Poção, né, então está numa área lá de nascentes. Na Serra do Ororubá, né, que está localizada aí mais para o município de Pesqueira, vivem da agricultura e da pecuária, produzem também renda, né, então vão utilizar aí para o artesanato, né, identificam a agricultura como algo sagrado, né, então esses povos eles vão encontrar nessa atividade agrícola também uma forma de se reconectar com o sagrado, né? Como eu falei, os chucuru, eles têm uma identificação muito forte com a Serra do Ororubá, né? Com a mata dali que está conservada. Tem um grande potencial hídrico, então essas regiões de serra são região de nascente também. E aí, por isso, vai haver uma questão aí de conflito, né, de terras. Então, os povos chucurus, eles têm sua história muito reconhecida, né? Até no momento atual, o prefeito da cidade de Pesqueira é o líder também dos povos chucuru, né? Então isso é muito importante, é uma conquista, né? Muito importante para a luta dos povos indígenas, tá? E também, além disso, dessa questão de conseguir se colocar, né, politicamente, a gente vai ter, em outro sentido, os povos tradicionais como guardiões das sementes crioulas. E o que são sementes crioulas, professor? Vocês viram ali quando o professor Gilson mostrou o cabo ali, ó, com um agrotóxico, né? Esse agrotóxico ele normalmente é utilizado, né, com sementes para o uso, né, conjunto com sementes transgênicas. Então, as sementes crioulas são sementes que vêm sendo guardadas de geração em geração lá de trás, né? Por exemplo, a banana que a gente consome hoje, ela não é igual à banana de 200, 300 anos atrás, ela foi se modificando. Então, existem plantas que não existem mais, porque a gente sabe que as plantas são organismos vivos e por isso eles se adaptam e vão ali evoluindo a partir do ambiente onde elas estão inseridas. Vocês conseguem compreender isso? Então, por isso é importante a gente entender que as sementes crioulas são fundamentais, né, como uma tradição, né, manter essa firmeza de uma tradição. Então, os povos indígenas eles vão ser muito reconhecidos por isso. Eu trago aqui para vocês também, né, algumas fotografias antigas, né? Você está vendo aí a fotografia em preto e branco, né, justamente da Serra do Ororubá, que está localizada lá no município de Pesqueira. Então, observa aí, ó, vocês conseguem ver, né, ali ao fundo, a gente consegue observar um corpo hídrico, né, como eu falei para vocês, essa região vai ser uma região de nascente. Então, por isso também, a gente vai ter conflitos nessa área. Então, essa área era toda antes de fazendeiros, tá? Aqui tem mais uma foto, aqui. Era toda antes de fazendeiros, e esses fazendeiros, né, obviamente os indígenas já estavam no território, né, mas aí, pelo processo de doação de terras que aconteceu aqui, das capitanias, né, das sesmarias, a gente vai ter esses povos, né, não tendo a posse da terra reconhecida, apesar de que, como a gente viu lá no artigo 231, isso é reconhecido pelo próprio Estado brasileiro. Então veja que esses conflitos de terra eles foram se arrastando, são conflitos muito violentos, tá? Então o campo no Brasil ele é muito violento e tem a ver, pessoal, com sustentabilidade. Como a gente já vem falando aqui, que esses povos tradicionais eles tendem a manter uma relação de maior respeito à natureza.
Então eles vão manter, obviamente eles querem se desenvolver economicamente, né? É um direito também dos povos se desenvolver economicamente, porém não de uma forma predatória. Beleza, pessoal? Tem aqui para você, ó, vai chegar na sua tela, né, uma proposta de atividade para você dialogar, né, com os seus professores e professoras, né, sobre a aula de hoje. E deixar um comentário, isso é muito importante, lá no canal do YouTube. Pode ser um comentário individual, pode ser um comentário em nome da turma, em nome da escola, vocês escolhem, tá? Então escolhe aí como é que chama? Um representante e ele vai lá e faz o comentário pela turma. Vou passar para o professor Gilson para ele dar o recadinho final dele. Estamos juntos, pessoal. Fiquei triste porque vocês não chegaram junto aqui no chat, mas estamos aqui, qualquer coisa, do nosso canal no YouTube. Próxima aula, estamos aqui novamente nessa segunda-feira agradável, início de semana maravilhosa. Espero que vocês estejam bem. Forte abraço do rostinho lindo. Tchau, pessoal. Valeu, professor. Valeu, pessoal. Então um abraço para os professores e professoras também que estão sempre aí apoiando a gente, né, nessa jornada educativa. Alunos, boa semana, bons estudos e até breve. Tchau, tchau.